Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que eu fazia e acabava me prejudicando na minha ansiedade. De repente, são coisas que vocês estão fazendo agora e assim, é só uma dica. De repente, a gente pode se ajudar conforme a gente vai conversando, trocando experiências, porque realmente o transtorno de ansiedade é muito ruim. Eu não vou falar como uma pessoa especialista, não sou médica, mas eu sou uma paciente. Então eu sou uma pessoa que vivencia o transtorno de ansiedade. Então, de repente, eu consigo ajudar a acalmar uma outra pessoa que, assim como eu, está passando. Porque a gente só sente a dor quando a gente passa. É complicado a gente falar, mas você tá bem. Tá, mas eu tô sentindo. Então, eu sei o que vocês sentem, porque eu sinto. Então, assim, eu vou falar como uma paciente, uma pessoa com o transtorno de ansiedade. Eu fazia 5 coisas, eu vou falar 5 coisas agora. Quem sabe eu vou lembrando para os próximos vídeos e a gente vai se ajudando. 5 coisas que eu fazia que me prejudicavam muito para mim ter as minhas crises de ansiedade. A primeira delas, medir a pressão. Eu comprei um aparelho de medir pressão e eu enlouquecia, porque eu media a minha pressão a cada 10 minutos. Tudo o que eu fazia, eu media a pressão. Eu dormia e acordava medindo a pressão. Isso virou assim uma loucura na minha vida. E posso ser sincero, medir a pressão, ter um aparelho de pressão dentro de casa para quem não precisa ou para quem é ansioso, cara, é a pior coisa que você pode fazer. Eu não tô falando para ninguém medir a pressão. Só que o que eu fiz? Eu, Luciana, eu doei o meu aparelho de pressão, porque senão eu já tinha enlouquecido literalmente. Se eu tivesse o meu aparelho de pressão em casa, eu acho que eu já tinha ficado louca. Eu comecei a medir a pressão uma vez na semana no postinho. Então, quando eu me desfiz do meu aparelho de pressão, eu passei de ter ele ao meu alcance a cada 5 segundos. E com isso, eu não deixei de medir a minha pressão, mas eu diminuí, não fiquei naquela expectativa, naquela ansiedade de cada coisa que eu fazia, eu media a minha pressão. Porque a minha pressão deve estar alta. Cada sintoma que eu tinha, eu corria para medir a pressão. Quando eu me desfiz do meu aparelho, eu doei para uma pessoa que realmente precisava, que não era o meu caso, porque o meu caso foi desespero. Eu passei a medir uma vez por semana no postinho, como se aquilo fosse, fizesse parte da minha rotina. Eu precisava medir uma vez por semana. Conforme eu fui passando uma vez por semana, aquilo na minha mente foi meio que equilibrando. Então eu já não tinha tanta necessidade de medir a pressão. Chegou uma hora que eu comecei a medir de 15 em 15 dias. E aí eu passei a medir uma vez por mês. E aí eu passei a medir a cada 6 meses. Que é o que os médicos pedem. Para a gente verificar a pressão, não quando a gente está com dor ou quando a gente está nervosa, mas para a gente verificar a pressão assim, tipo, hoje eu tô legal, passei em frente ao postinho, vou verificar minha pressão. Porque é assim que a gente consegue saber se a gente tem problema de pressão ou não. Eu já tive episódios de ter uma crise de ansiedade e a minha pressão ir para 17/11 no dia da alta da minha maternidade, na maternidade. Sabe? Exatamente na hora da alta, a minha pressão 17/11. Então, assim, a ansiedade é uma coisa muito louca, porque ela mexe com... Assim, é surreal. Mas a primeira coisa foi me desfazer do aparelho de pressão. Hoje eu meço minha pressão 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. Segunda coisa que me ajudou muito a ter o controle, não o controle porque eu ainda de vez em quando dou umas descompensadas,
mas me ajudou muito na ansiedade. Não querer dar conta de tudo, porque eu sempre quis dar conta de tudo. A hora que eu acordava de manhã, eu tinha 1000 tarefas para fazer. E aquilo eu ficava correndo contra o tempo para terminar as 1000 tarefas. E eu não conseguia terminar as 1000 tarefas. E ficava para depois, e ficava para depois. E eu sempre jogando para depois. E eu me sentia culpada. Porque eu não consegui fazer as 1000 tarefas. Cara, não dá para fazer 1000 tarefas. Nós somos um só. Então agora, o que eu faço? Eu fiz uma lista. Então eu acordo, de manhã, eu faço uma lista de tudo que eu tenho para fazer. Que for lavar roupa, eu vou pôr o que é prioridade. Deu tempo fazer? Deu. Não deu? Cara, eu não piro mais. Sabe por que eu não piro? Porque nas minhas piores crises, quando eu fiquei exatamente, como eu posso dizer, sem autonomia nenhuma minha, eu vi que aquela roupa que eu pirava em não deixar suja, ela ficou suja por alguns dias. Aquela casa que eu ficava correndo porque eu tinha que dar conta de limpar a casa, ela ficou suja. Ela ficou por coisas para fazer. Então eu percebi que não adianta eu planejar 30 coisas para fazer. Porque se eu ficar mal, as 30 coisas vão ficar. Então hoje eu faço 15. Deu para fazer? Deu. Não deu? Vai amanhã. Eu ponho para o dia seguinte. Então eu vou priorizar o que realmente é importante e joga para o dia seguinte. Eu tirei esse peso das minhas costas de querer dar conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. Terceira coisa que me ajudou muito a ter assim, parei de pesquisar qualquer dor que eu sinto no Dr. Google. Eu acho que vocês já fizeram ou fazem isso. E assim, para nós ansiosos, cara, uma dor de cabeça minha, eu ia olhar no Google, os sintomas que eu tinha, eu acho que eu já tive, de acordo com o Dr. Google, eu já tive todas as doenças graves possíveis, ou seja, eu já morri. Porque assim, a minha panturrilha doía por algum motivo, eu não me alongava, sei lá, algum motivo, eu ia olhar, era uma trombose. Dava uma dor de cabeça, eu ia olhar, é um tumor, é um AVC, é sempre assim, uma dor de estômago. Gente, a gente que tem ansiedade, de vez em quando tem dor de estômago, tem gastrite, Lá era um câncer de estômago. Então, eu comecei a não pesquisar no Dr. Google. O que eu fiz para mim falar para o meu cérebro que não era uma doença? Eu comecei a fazer check-up uma vez por ano. Então eu vou no postinho, gente, uma dica. Você chega no postinho, parece que os médicos que pagam os exames que você faz, porque eles têm um negócio, não, você não precisa. Então o que eu fiz? O que eu faço para conseguir um check-up? Eu chego no postinho falando, olha, a moça da academia, eu vou fazer luta e ela pediu uma avaliação médica, cardiológica e física. Aí a doutora faz o quê? Dá exames. Ok, quando os exames vêm, se tem alguma alteração, você passa no médico. Se não tem, você coloca no seu cérebro, tipo assim, eu fiz exame agora. O exame tá bom, não teve alteração. Então isso faz com que não é toda a dor que você sinta que você corre para o Dr. Google para pesquisar. Então você acaba ficando mais tranquila com relação a isso. Quarta coisa que eu fazia muito e eu consegui tirar isso e assim me ajudou muito. As pessoas falavam, Luciana, você pode fazer tal coisa? Às vezes eu não podia porque eu estava cheia de coisas já para fazer.
Só que eu também não sabia falar não para a pessoa. Ai, porque a pessoa vai ficar chateada comigo. Ai, porque a pessoa não vai entender. O que acontecia? Eu me sobrecarregava por não saber falar não. Hoje eu já consigo falar o não sem culpa. Luciana, você pode fazer isso? Ai, não vai rolar, não vai dar porque eu tenho outras coisas para fazer, não está dentro do meu alcance. Não, é não. Vamos saber falar não. No começo eu falava não quando não dava, mas aquilo ficava pesado nas minhas costas. Parecia que aquele não entrava assim dentro de mim. Hoje não. Eu falo não e eu não carrego a culpa. Eu não me sinto culpada. Não dá? Não dá para me ajudar. Dá para me ajudar? Ok. Não dá? Não dá. É simples assim. Quinta coisa que assim me ajudou muito, mesmo nas minhas piores crises, o que me ajudava muito é a minha teimosia. As crises eram tão fortes que eu ficava, vamos supor, com o corpo endurecido. No meu cérebro já fazia, não vou conseguir andar, não tenho equilíbrio. Então o que eu fazia? Testes. Tentava me equilibrar em uma perna só, ou então, meu cérebro tá falando que eu não consigo andar. Meu corpo tá todo duro. Então assim, o que eu fazia? De teimosia, eu começava a andar pela casa, ou pelo corredor. Então eu mostrava pro meu corpo que era no meu cérebro que ele não conseguia fazer as coisas, porque eu tava conseguindo. Então assim, se fosse alguma coisa séria mesmo, eu não ia conseguir. Então eu morava no terceiro andar. Então assim, eu subia a escada. Eu descia a escada e subia a escada para me ter certeza que eu não estava que eu conseguia andar. Porque assim, é tudo muito louco na nossa mente, a ansiedade. Quando ela ataca, é umas coisas assim surreais. E se a gente não for, sabe, tentando enganar o nosso cérebro, tipo assim, porque o cérebro vai falar, não, você não vai conseguir andar. Teve vezes de eu falar, não, eu não consigo andar. Minhas pernas são fracas, eu não vou conseguir dar um passo. Mas aí a minha teimosia falava, vai lá, Luciana, tenta andar no corredor. E eu andava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e eu não caía. Então assim, com isso eu fui aprendendo a lidar com o meu cérebro me mostra uma coisa e eu vou teimar com ele se realmente aquilo está acontecendo. Então assim, eu acordava com o corpo todo duro, eu não tô conseguindo andar, eu não vou conseguir. Não, eu vou tentar. Então eu tentava. Nunca caí. É assim, mesmo falando, gente, eu falava para as minhas filhas, eu não vou, minhas pernas estão caindo, eu não vou conseguir andar, meu corpo tá duro. Eu ia lá e tentava. Só que eu pedia para alguém ficar me olhando, porque no meu cérebro eu não vou conseguir andar porque o meu corpo endureceu, porque as minhas pernas não estão respondendo e eu não vou conseguir. Mas eu ia lá e tentava. Hoje, eu tive essa segunda recaída em 2018, muito forte. 2 anos agora que se passou dessa segunda recaída, o ano 2018 foi muito complicado. Hoje eu já consigo mais administrar, então assim, esse das pernas eu já não sinto mais, então eu já não reclamo mais de que eu não vou conseguir andar, que as minhas pernas não estão me obedecendo, ou que o meu corpo tá todo duro. Então são algumas coisas que eu fui tirando de experiência do que eu vivi. Então por isso que eu tô passando um pouquinho para vocês, porque é diferente você falar quando você tá de fora. Então assim, mas a doutora falou que eu não tenho nada. Ok, só que a nossa mente fala que a gente tem um monte de coisa. São inúmeros sintomas. Mas depois eu vou falar mais um pouquinho para vocês dos sintomas que eu já senti, que são assim muito loucos e que de repente alguém tá passando por isso e fala, não, cara, isso não existe. Não, isso existe. Então hoje eu falei assim, 5 coisas que eu mudei, que me prejudicavam muito na minha ansiedade e que eu acabei
conseguindo controlar com algumas mudanças que eu fiz. Eu espero poder ter ajudado quem está nessa situação, assim como eu já tive um dia, e realmente a gente consegue, é difícil, pô, cara, muito, mas aos pouquinhos eu acho que a gente vai conseguindo se ajudar, a gente vai conseguindo ver que nem tudo é aquilo que a nossa mente está projetando para nós. Então, se vocês gostaram, de repente eu tô aqui para trocar experiências de uma pessoa que já passou, tá passando, com alguém que tá agora precisando, passando por isso. Então se inscreve no canal, curte, se quiser pôr um comentário, a gente pode trocar informações. Realmente eu quero tentar ajudar um pouquinho só que seja, se eu conseguir ajudar um pouco das pessoas que estão passando pelo que eu já passei, eu vou ficar feliz, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo.